Caso Podcast nós contamos histórias. E hoje nós vamos falar com uma voz jovem, uma voz forte, uma voz impactante, uma voz que tem revolucionado a arte em Angola. Hoje nós vamos falar com alguém que transforma as palavras em impacto e as emoções em arte. Sejam todos bem-vindos ao Caso Podcast. Graças a Deus é por vocês que nós existimos. Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou Natalício da Silva e hoje nós vamos conversar com Sandra Band. Sandra, seja bem-vinda ao Caso Podcast. Muito obrigada, Natalício. Muito obrigada também a todos que estarão conectados a nós acompanhando esta entrevista. Boa. Pessoal, então se ainda não subscreveram ao canal, por favor, subscrevam agora. Deixem aí o vosso like, partilhem o link para mais pessoas. Com certeza, hoje nós vamos aprender muito por meio da história da Sandra. Sandra, já agora, aquela pergunta que nós começamos sempre, quem é a Sandra Band? Na primeira pessoa. Quem é a Sandra Band? Eu creio que esta é uma pergunta muito complexa de responder, até para mim mesma. É aquela cena em que parece que você não sabe quem és. Mas Sandra Band é uma mulher, né? É uma mulher dedicada a várias disciplinas artísticas. Particularmente eu sou conhecida como poetisa porque é a arte que eu mais me apresento e me identifico. Também trabalho em produção de eventos culturais. Na área, vou dizer, académica, Sandra Band é médica geral. E também, né, eu participo com vários projetos sociais, trabalhando com projetos sociais que de alguma forma estão conectados à mulher e não só, né? Também trazemos a própria arte como ferramenta de promoção à saúde por meio de peças teatrais que têm sido apresentadas por Sandra Band. Então, Sandra Band é uma mulher que está em um mar de constantes descobertas. Talvez hoje Sandra Band ainda descubra que é mais alguma coisa que não sabia. Nós hoje estamos a falar com alguém, uma pessoa que atua em vários setores da sociedade e com certeza nós vamos aprender bastante. Por isso fica aí até o final. Sandra, quando é que percebeu que a poesia era mais do que um hobby? Eu percebi que a poesia era mais do que um hobby quando eu entendi que não fazia como as outras pessoas faziam, que não era recebida como as outras pessoas eram recebidas. Existe um momento da vida em que nós começamos a perceber o nosso diferencial, que é apenas não fazer por fazer, mas fazer porque é necessário fazer e porque faz diferença na vida da outra pessoa. Então, eu comecei a declamar muito cedo, desde os meus 9 anos. Eu já tinha contato com textos escritos, né? Meus textos próprios, autorais, digo, e eu nunca tinha recitado. Ok. Eu começo a recitar aos 11 anos de idade, isso na igreja, né? Começo a apresentar os poemas em grupo, que nós chamávamos de geogral, e depois comecei a desenvolver de forma independente. E aos 15 anos ousei fazer a minha primeira apresentação fora, não é? Do ambiente que eu estava acostumada, que era a igreja. E eu fiz uma declamação, eu lembro-me que foi no dia 17 de setembro, dia do poeta maior. E eu percebi o impacto que aquilo teve sobre as outras pessoas. Dali eu entendi, parece que eu levo jeito para isto. Yeah. Parece que dá para Parece fazer, que dá para fazer alguma para coisa. fazer essa coisa. Então, o que é que eu disse? Olha, vou desafiar-me a escrever. Né? Porque eu já tinha muitos textos engavetados que nunca me tinha, não é, atrevido a colocar Certo. à disposição das outras pessoas. Então, quando eu ousei fazer a primeira apresentação, as pessoas receberam muito bem, vieram ter comigo, falaram sobre o quanto aquilo os comunicava. Então eu entendi que aquilo era muito mais que uma ilusão minha, era uma missão que eu tinha a cumprir, porque por meio dos meus poemas as pessoas se identificavam, as pessoas corrigiam, as pessoas mudavam. Então eu dali entendi que esta é uma das minhas grandes missões. Ok. Levar a arte às pessoas. Sandra, nós, ao olhar para os poemas que a Sandra muitas das vezes declama, nós verificamos que a Sandra não fala só sobre saúde, por exemplo. Exatamente. Como é que faz essa conciliação entre a saúde, né, que é a sua área, outra área profissional, porque a poesia também Sim. é? Como é que faz essa conciliação entre a saúde e as outras coisas que faz? Eu costumo dizer que a vida é sobre pessoas. E quando nós entendermos que a vida é sobre pessoas, nós aprendemos a olhar para as pessoas e não para as coisas. Ok. E o que me motiva a escrever são as pessoas. Oh. E se formos perceber,
todas as coisas que acontecem é sobre saúde. É sobre saúde. Ok. E, de acordo à OMS, a OMS define saúde como completo bem-estar físico, mental, econômico, social, tudo isto. Certo. Se a pessoa tiver em falha em alguma área da vida, essa pessoa não é saudável. O que leva-nos a entender que todos nós não somos saudáveis. Yeah. Então, nós vamos entender que a poesia tem esse poder transformacional, não apenas do meu corpo, mas também da minha mente. E uma mente sã, obviamente, vai trazer um corpo são. Eu começo a trazer os principais problemas. Eu olho para o universo e consigo enxergar algo que me incomoda. Então, ali eu sinto a necessidade de abordar sobre esse tema. Eu estou muito mais conectada a temas sociais, porque eu sinto que a minha missão é ajudar as pessoas a encontrarem o real sentido da vida e entendermos que para vivermos como pessoas, como humanos, precisamos ser empáticos o suficiente para vestir a dor alheia. Então, cada poema de Sandra Band, ele é muito específico. Ele tem você sempre vai perceber que eu tenho uma intenção muito clara com um determinado poema. Então, eu escrevo sobretudo autoaceitação da mulher, eu escrevo sobre correção social, eu escrevo sobre amor, eu escrevo sobre todos os temas que a minha mente, a minha alma me levam a trazer e julgam ser necessário no momento. Frisou que é sobre pessoas, Sandra. Como é que nasce um poema, exatamente? Como é que é esse processo criativo? Ok. Será que é assim, num estalar de dedos, a Sandra acorda num determinado dia e acorda super inspirada, escreve um poema por completo, ou esse processo leva dias, leva semanas, leva anos, se calhar? Como é que é esse processo? Olha, eu tenho dito sempre que cada poema é um poema. É como aquela mãe que diz, olha, cada filho tem um lugar especial no coração. Se tu perguntares à tua mamã qual de vocês, eu não sei se tens irmãos, mas pronto. Tem. Entre os teus irmãos, quem ela gosta mais nunca te vai responder, né? Apesar de alguém dizer, não, sinto que ele tem mais carinho por aquele, por esse, por aquele. Mas por quê? Porque existem questões que não são respondidas. Boa. Não é isso? E essas questões, e é preciso que nós aprendamos a normalizar questões não respondidas. E quando eu falo de processo criativo, eu falo exatamente sobre respeitar momentos. Cada poema nasce no seu momento, com a sua energia. E quando eu me levanto para escrever, não é algo especificamente, não. Vou escrever sobre isso porque agora está a bater isso. Yeah. Vou falar sobre aquilo porque agora estão a falar muito sobre isso. A maior parte dos meus poemas, por exemplo, há tempos eu lancei um poema, o ano passado, que falava sobre a violência sexual em crianças, né, e que eu frisava que nunca é um estranho a fazer. E eu postei este poema e casou com uma situação que estava viral de uma figura pública especificamente. E as pessoas estavam, então escreveste o poema por conta disto? Não, este poema já existia bem antes. Okay. Existia há muito mais tempo do que essa situação. E isso levou-me a entender que muitas pessoas não estão conectadas ao que é real, na verdade. Porque existem muitos temas que estão camuflados, mas já existem há muitos anos e poucos são falados. Então, os meus poemas têm esta missão: trazer à tona aquilo que não se diz e fazer perceber, principalmente, as dores que temos e que muitas vezes não temos a oportunidade de expô-las. Falou sobre dores, Sandra. Escreve por dor, escreve por disciplina ou escreve por observação? Escreve aquilo que sente, aquilo que vê, ou escreve simplesmente porque tem que escrever? Eu escrevo porque é uma necessidade. Boa. É uma necessidade. E eu vou dizer quase tudo, para não dizer tudo, mas o ser humano é movido por dores. Se nós nos sentarmos e começarmos a investigar o que cada um de nós, porque cada um de nós faz uma determinada coisa, é porque tem um certo medo ou alguma dor. Você pergunta a alguém, escolheu o curso de medicina porque eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de quê? Mas a minha mãe tem isso, eu queria entender melhor. Então, nós temos medos, temos dores.
E, infelizmente, esses medos, essas dores fazem parte do nosso dia a dia e, até certo ponto, influenciam nas nossas decisões. Então, o que eu escrevo, na verdade, nem sempre é sobre mim. E às vezes as pessoas pensam, não, estavas a passar por um momento difícil. Não, eu não estou a passar por um momento difícil, mas eu sei que há alguém passando por este momento. E é essencial nós entendermos que, se existe alguém a passar por este momento, eu preciso dar a mão para essa pessoa. Porque nós, quando estamos em dores, nem sempre temos coragem de dizer o que sentimos. E eu recebo testemunhos de pessoas que revêem-se nos poemas e que, por meio dos meus poemas, mudaram comportamentos, superaram situações difíceis. E eu sequer tinha noção quando escrevia esse poema. Eu tenho um poema que fala sobre autoestima. Eu recebia muitas mulheres a chorarem quando eu declamava, falavam comigo depois de como se sentiam com aquele poema. E quando eu escrevia aquele poema, eu sequer tinha noção do que significaria aquilo. Eu escrevi simplesmente porque sentia a necessidade de escrever. E consoante o tempo, eu fui entendendo que cada necessidade que eu tenho de escrever um poema é, na verdade, o preenchimento da lacuna na vida de alguém. Então, todo poema nasce para preenchimento, nasce para ensinar, para repreender, para corrigir, para orientar. Então, os poemas sempre nascem de dores, de alegrias, de tristezas, de reflexões e de tudo que me rodeia. Sandra, já houve alguma situação em que, se calhar, um amigo, algum familiar, alguma pessoa próxima partilhou alguma situação consigo, sobre algum sentimento, alguma dor que estava a passar, e escreveste sobre isso? Olha, não assim de forma muito, muito intencional, não. Ok. Mas devo dizer que, como disse, os meus poemas não nascem hoje vou escrever. Por acaso, desde ontem, a minha mente está a cobrar-me a escrever um novo poema. E eu não faço, vou dizer, não é forçar. Uma coisa que eu digo, mesmo para quem é artista, para quem quer escrever, parem de forçar o processo criativo. Parem. Mas outra coisa, sejam capazes de criar em todo momento. Quando isso parece controverso, mas existem temas específicos que um artista deve ter a capacidade de criar da melhor maneira. Se, por acaso, Natalícia pediram para escrever sobre esta água, eu posso escrever sobre essa água hoje. Quanto tempo levaria? Isso depende muito de como estaria à minha disposição no momento. Mas se eu lhe dizer que eu conseguiria escrever sobre a água, eu conseguiria escrever sobre a água. Quando eu falo que sejam criativos o suficiente para dar respostas emergentes, eu falo de ser artistas com sensibilidade. Que quando estão a criar, ainda que seja algo rápido, você consiga enxergar arte naquilo que foi feito. Entendes? Você consegue olhar, não, ele escreveu sobre a água, mas isso é tão interessante que eu nunca pensei assim, nesta dimensão. Mas agora eu falo de não forçar processos quando você entende que este poema precisa de mais sentimento, precisa de mais calmaria, precisa de mais análise. Então você deixa o poema crescer no seu momento. Certo. Tem poemas que para eu terminar fizeram 3 meses. Tem poemas que fez apenas um dia. Tem poema que foi em 2 minutos, 3. Eu escrevia poemas dedicados aos meus professores de turma no momento. Ok. E falando agora em poemas, Sandra, vou fugir um pouco do meu roteiro e se calhar desmistificar um pouquinho sobre poema e poesia. O que é um poema, o que é uma poesia? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E como eu disse anteriormente, a poesia é a arte. Não é? Ela é a arte de criar emoções, é trazer por meio das palavras, não é isso? A beleza das coisas, a verdade, acima de tudo. Mas é nós olharmos que a poesia é uma combinação, é o belo, é tornar tudo isso bonito. E a poesia não é apenas dita, ela pode ser cantada, pode ser pintada, pode ser vista de várias maneiras. Por isso é que eu comecei por dizer que ela é uma combinação de coisas. Então, quando é que a poesia, na verdade, é o universo. É o universo, é a arte propriamente. O poema é uma das formas da apresentação de poesia. É uma forma como será apresentada às pessoas a poesia, como está organizado esta poesia, na verdade. Nos poemas nós vamos encontrar estrofes, vamos ter que determinar se são tercetos, se são quadras, o que são, na verdade. Já a poesia é o universo do tudo. Então, o poema é, e como eu disse, volto a repetir,
todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema. Ok. Então, eu posso contar uma história e ser poética. Eu posso falar, eu posso cantar, eu posso pintar e ser poética por meio dessa obra de arte. Então, a poesia existe em todas as artes. Certo. Todas. Por exemplo, o rap é dito que é ritmo, arte e poesia. E Exatamente. falando em rap, Sandra, alguma vez já pensou em cantar rap? Ou já cantou? Olha, esta questão... Essa atitude da Sandra, só a forma como falas, é a atitude de um rapper. Olha, rap é poesia. Aham. É poesia. Sim. É uma poesia rítmica. E o rap e o spoken word, eles são assim. Próximos, ok. É porque o spoken word também tem exige este ritmo, essa intensidade que o rap tem. Então, eu posso dizer que todo rapper é um poeta, Boa. obviamente. Porque precisas ter poesia em mente para ser capaz de trazer essas métricas, trazer essa beleza toda. Certo. E volto a dizer, a poesia não é só falada, também pode ser cantada. E o rap é uma demonstração disto. Ok. Sandra, tu és rapper? Não sou. Mas posso fazer rap. Posso fazer. E isso é uma opção, é uma escolha. Sim. Eu sou poetisa e me identifico como poetisa. Mas se eu quiser ser rapper, eu serei. Obviamente. Obviamente. Vou Mas, lançar um beat aqui. obviamente, eu gosto muito assim de rimas, gosto muito. Até porque é o mesmo meu universo. É poesia propriamente. Será Né? que nunca escreveu para alguém? Se calhar algum rapper aí que está a lançar. Olha, já recebi muitos pedidos de pessoas que querem. Eu quero cantar a tua letra, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Por acaso nunca aceitei ainda que fossem cantadas assim. Não, um poema meu por acaso já foi cantado. Ok. Mas eu procuro preparar-me melhor para depois ceder. Apesar de que os meus poemas são públicos e são conhecidos, mas eu prefiro que para entrar para esta fase, eu preciso preparar-me melhor ainda, não é? Tanto com os direitos autorais e um monte de coisas que isso envolve, porque não é apenas ver o teu poema ser cantado, é saber como isso vai acontecer. Então, eu gosto de rap, eu acho rap, e é impossível um poeta não gostar de rap. Yeah? Mas eu não faço rap, Yeah. mas gosto de brincar com isto. E eu acho que é uma arte muito, muito bonita. Realmente, realmente. Sandra, disse que escreve, creio eu, espero não estar errado, escreve desde os 10 anos. Exatamente, 9. Desde os 9 anos. É muito tempo. Eu acredito que são mais de 10 anos nessa jornada. Yeah. Será que ao longo desse tempo nunca viu assim um poema seu ser, vamos dizer, roubado? Olha, eu não gosto de falar o termo roubado. Eu gosto de dizer que foi inspirado, né? Alteraram uma ou outra coisa, mas Olha, no final porque sentiste sim. que aquilo era teu. Olha, não importa qual seja o poema, quanto tempo eu tenha escrito, quanto tempo tenha passado, eu consigo logo perceber quando um poema é meu. Mesmo que eu tenha escrito aos 9 anos. Boa. Mesmo que eu tenha escrito há 6, 7 anos atrás. Porque eu acredito que cada artista sabe o seu toque na sua obra de arte. Exatamente. E eu tenho inspirado muitas meninas, muitas pessoas a fazerem poesia. Eu sei disso. E eu não tinha noção, acreditas isso? Não tinha noção. Eu recebo vídeos, mensagens. Somente vendo os vídeos das meninas recitando os poemas, reproduzindo todos os textos, eu conseguia ter noção do quanto as pessoas apreciam as artes. Eu já vi poemas muito semelhantes aos que eu escrevo, por exemplo. Né? Tem um poema que fala sobre autoestima, que por acaso é muito conhecido. E eu vi um dia uma menina declamar um poema que falava sobre a beleza e não sei o quê. E olhei, Aí tem isso de... parece poema. Esse poema parece ele. Não, mas eu digo, não, mas não é por imitação. Às vezes, as pessoas, quando estão a desenvolver certas habilidades, precisam encontrar realmente uma fonte. Entende? Então, dizer, não, tu estás a roubar o meu poema é um pouquinho pesado para quem se calhar tem um sonho de ser assim como tu és. Exatamente. Então, tu acabas matando a esperança dessa pessoa se tornar. Então, deixa ela crescer. Ela vai crescer, vai crescendo. E depois vai chegar um ponto em que ela vai encontrar a sua identidade. E é o que eu digo sempre para quem me pergunta como ser poeta. Seja sempre, sempre genuína. Seja você mesma. Originalidade é tudo. Boa. Por mais que tu gostes muito da Sandra, não permitas que as pessoas ao te ouvirem ouçam a Sandra.
Entendes? As pessoas vão olhar para ti e vão perceber, não, ela tem talento, ele faz isso, faz aquilo. Mas nunca dá a entender que aquilo que tu fazes é da fulana, é do cicrano. Combine sempre, leia sobre pessoas, ouça pessoas que fazem as coisas que tu queres ser, siga pessoas que fazem as coisas que tu queres alcançar. Porém, encontre o equilíbrio para não começar a confundir imitação com inspiração. Exatamente. Pessoal, então nós estamos a conversar com Sandra Band e hoje estamos a falar com uma mulher que transforma palavras em impacto e emoções em arte. Estamos a falar com uma mulher que atua em várias áreas da sociedade. Para quem ainda não subscreveu, subscreva o canal, deixe o seu like, partilhe o vídeo, com certeza. Nós queremos que você está a aprender bastante hoje com a Sandra e a história da Sandra com certeza vai fazer com que muita gente cresça também. Sandra, ao longo desse período já teve algum bloqueio criativo? Já respondo. Deixa-me só dar um beijinho aqui ao pessoal. Tá à vontade. Tá, beijinho a todos que estão aqui já agora. A Duva, muito obrigada por estares aqui. A minha madrinha aqui, a Laura da Rocha. Ao Menezes, beijo para vocês. Ao Sadraque, meu filho, beijinhos. A Emília também, a minha amiga do coração que está ali já a me dar. Não te esqueças de mandar beijinhos. Beijo, Jéssica Quiteco, obrigada por estares desse lado. Te amo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, o bloqueio criativo. Bloqueio criativo já sim, já tive. E todo artista creio que já teve. E o que eu falei anteriormente, controlar processos, ou respeitar processos. Se você não consegue escrever sobre alface, escreva sobre cenoura. Entende? Okay. O artista erra quando tem que escrever sobre alface, obriga-se a escrever sobre alface. Você vai obrigar-se a escrever sobre alface e depois vais perceber que o alface que você escreveu era vermelho, era laranja, era amarelo. Por quê? Porque você forçou aquilo. Eu escrevo textos por encomenda. Recentemente eu escrevi um texto para o aniversário da CNE. Ok. Da CNE. Perguntaram-me se eu podia escrever o texto em quanto tempo. Eu disse 3 semanas. 3 semanas, sim. Podia escrever em 3 semanas. Que eles acharam, uau, tão rápido, uma criação assim. Mas na verdade eu não escrevi o texto em 3 semanas. Escrevi o texto em um dia. Oh. No dia seguinte que eu saí de lá, eu escrevi o texto. Boa. Yeah. Não estava com bloqueio criativo nessa altura. Não estava, porque às vezes existem coisas que funcionam como um gatilho. Yeah. Eles conseguem ajudar-te a produzir coisas. O dinheiro também é um deles. Mais pago, melhor. Motivação. Assim mesmo, mas na verdade, bloqueios criativos nós sempre temos. Nós sempre temos. Mas é entender que você não é bom a escrever sobre todas as coisas. Sim. E o artista tem que entender que quando algo é real, faz parte do teu dia a dia, é muito mais fácil você produzir do que algo que não faz parte do teu universo. Eu conseguiria escrever um texto sobre arquitetura? Conseguiria. Um texto sobre agricultura? Conseguiria. Não é o meu universo, está distante. Teria bem mais dificuldade, teria que estudar muito. Exatamente. É o que as pessoas não entendem. Às vezes também, excesso de bloqueio é falta de estudo. Okay. Um artista precisa estudar. Precisa ler muito. Precisa ler. Eu não tenho que sentar e achar que vai aparecer, pum, 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 não, mete aqui um beat, de repente vai surgir uma inspiração. Não. Está feito. Os meus poemas, eles começam a surgir bem antes de eu pegar uma caneta. Estou aqui a conversar, estou a falar, vi uma determinada situação e começo a escrever. Por isso é que eu tenho, e já respondendo uma outra pergunta que provavelmente pode ser feita, por isso é que eu tenho muita facilidade em memorização. Okay. Por quê? Porque esses poemas já surgem antes de escritos. Eles já moram na minha mente. Okay. Eu costumo dizer, e nem é sobre o texto, é sobre a ideia que moveu-me a escrever o texto. Então aquilo fica fixo na memória. Sim. E quando há bloqueios, o que eu faço habitualmente não escrevo. Okay. Se for obrigatório, como um texto se encomenda, aí eu vou ter que estudar para não falhar. Sim. Yeah. Mas vamos ter sempre. Já teve situação fora bloqueio criativo, mas um bloqueio no momento? Por exemplo, um poema ou ao longo da declamação e do nada bloqueia, esqueces? Já. E qual é o método aí? Criar. Curva. Olha, eu escrevi um poema recentemente sobre sustentabilidade.
perguntaram-me, era para o TEDx Luanda, perguntaram-me se podia escrever, e escrevi rápido aquele poema. Já tinha vontade de escrever um poema sobre sustentabilidade. Escrevi. Aquele poema estava tão bonito, para um poema que foi escrito assim, para ser sincera, tem que se elogiar um pouquinho. Quando eu comecei a declamar, pum, eu fiquei... Eu já estava... Eu não sei se isso é ser exigente demais. Eu gosto de seguir todos os meus versos conforme foram escritos. Ok. Se eu senti que falei um verso antes do outro, eu tenho a coragem de voltar para encontrar o meu verso e depois voltar onde eu estava. E eu declamava e de repente acabei por me esquecer de uma estrofe. Eu tinha as outras estrofes em mente, estava aí a rolar. Mas eu esqueci-me da estrofe que eu queria dizer naquele momento. É um momento em que você fica irritada contigo mesma. Mas tens que gerir porque tem um público perto de si. O que é que eu faço? Crio. E vou criando novos versos até encontrar a estrofe que eu perdi. Por isso é que eu digo sempre, o processo criativo começa bem antes de você colocar o poema escrito ou até a canção escrita, para quem escreve música. Porque quando tu tens a ideia, por mais que tenha um branco, tu não te prendes no texto, tu te prendes na ideia. Okay. Tu transmites o que te moveu a escrever aquilo. E a arte é isso. O que te move. E as pessoas vão perceber. E eu saí dali daquela declamação, uau, esplêndido, não sei o quê. E eu falei para alguém assim ao meu lado, eu esqueci o texto. Esqueceste em que parte? E eu digo sempre, e para quem quer ser declamador, ninguém conhece o teu poema melhor que você. Desde que tu não ofendas, que tu não erres naquilo que escandaliza as outras pessoas, você tem a capacidade de transformar o teu branco em em um palco com 1000 cores. Então, isso depende da tua sensibilidade. O artista não pode ser desesperado. Se não consegues criar no momento, respira o suficiente para que te permita encontrar o que você perdeu. Mas é um respirar. O público não vai perceber que você está a respirar porque esqueceu. Ele vai perceber que você está parado agora, está a respirar. Para quê? Para que eles consigam fazer uma introspeção daquilo que estás a trazer. Okay. Então, por isso é que a poesia é uma arte e a sua apresentação é performativa. Eu preciso criar performance. Tem textos que eu não me esqueço, mas o pessoal está naquela euforia, grita tanto, começa a dizer, e você fica às vezes sem como saber continuar. Você precisa respeitar o público. O público está a receber aquilo que o teu poema traz. Então deixa eles aplaudirem, deixa eles viverem. E depois, calmamente, tu entras novamente para aquilo. Okay. É só entendermos que nada está fora do controle. Porque quando você pensa que está fora do controle, tudo fica mesmo fora. Exatamente. A experiência é importante, muitas das vezes. Exatamente. Conta bastante. Sandra falou sobre a questão do dinheiro. Vamos tocar um pouco nisso. Dinheiro! Sadraco, Dinheiro. beijos. Faz-me rir. Vamos falar um pouco disso. É possível viver da arte em Angola? Já é possível. Da tua arte, por exemplo, né? Vamos falar propriamente da tua arte. É possível viver? É possível viver com qualquer arte em Angola. Ok. Isso parece ilusório. Mas ter uma vida digna? Isto depende muito. E quando eu falo é possível, é porque eu não posso dizer, ou seja, não posso generalizar o fato de muitos não estarem a conseguir viver disso. Entendes? É uma realidade, sim. Se perguntarem se eu vivo da arte, não. Mas conseguiria. Por quê? Porque é volúvel. Vou falar de mim primeiro. É volúvel. Existem meses que você pode dizer, uau, eu estou bem. Ok. A massa. Estou fixe. Mas existem outros meses que tu podes dizer, Tá duro, não alarjar. Não tem nada aí. Mas é o que acontece na verdade. Mesmo esse processo que eu acredito que acontece comigo, às vezes pode ser deficiência do planeamento. Porque Angola tem vários palcos. É um país com vários eventos. E um artista, e nem é só, um artista não vive só de eventos.
É importante entender. Principalmente um poeta, e você vai entender que a poesia não é uma arte que está em todos os sítios. Tem lugares específicos. Não é? Você não vai em qualquer evento e vai lançar poesia. Yeah. Primeiro é que é uma arte que as pessoas precisam perceber. E pelo menos as pessoas têm que ter mínima escolaridade para conseguirem respirar poesia. Então, eu digo que é possível viver da arte em Angola. Mas agora, isso requer uma boa gestão. Porque sem gestão, tudo é impossível. Yeah. Então, eu não posso estar aqui a dizer sentenças. Não é possível viver, porque tem muitas pessoas que vivem disto. De várias formas, que às vezes desconhecemos como. Mas se você sentar, vais perceber que tudo à volta da arte. Eu acredito que o que falta em nós é posicionamento. Quando você se posiciona, as pessoas entendem o quanto vale te ter num evento, te ter para escrever uma obra, te ter para desenhar alguma coisa específica. Então, é possível viver de arte, desde que tenhamos posicionamento correto. Esse posicionamento vai nos levar direto às oportunidades. Mas oportunidades que? Ideais para cada momento. Sim. Então, as portas se abrem para uns, fecham-se para outros, mas nunca podemos dizer que o fato de estar fechado para o fulano está fechado para todos nós. Exatamente. E acha que a arte ainda transforma mentalidades em Angola? Isso nem é um acho, isso é uma certeza. Okay. A arte transforma. A arte, eu tenho pessoas que enfrentam doenças crônicas e conseguem reviver, conseguem continuar vivos porque têm a arte com elas. E o que é que tenciona passar com a sua arte, Sandra? O que eu tenciono passar com esta arte é levar as pessoas a entenderem que a vida realmente é sobre pessoas, é sobre nós. Entende? Quando eu entendo que a vida é sobre nós, e quando falo nós, eu falo de olhar para o Natalício e entender que o Natalício faz parte dos meus. E o Natalício olhar para mim e entender que eu faço parte dos teus. E quando eu olho para a minha arte, eu sinto que é como se fosse um cruzamento, união. Eu preciso ser capaz... Eu estou a escrever um texto agora que por acaso fala sobre pacientes drepanocíticos, que são pessoas com anemia falciforme, e falo muito sobre o preconceito que essas pessoas vivem ou passam. Sim. Eu não tenho ninguém com anemia falciforme. Mas esse poema foi criado pensando em pessoas que vivem nessa condição. Yeah. Esse poema vem de uma pessoa que pensa em pessoas, para que as outras pessoas, ao ouvirem este poema, sintam, eu não tenho que tratar assim o fulano, eu não tenho que falar assim com o Beltrano. Então, a missão do meu poema é transformar vidas. E se eu transformar o Natalício por meio do meu poema, eu terei vencido. E é sobre isso. O que nós temos a acrescentar na vida das outras pessoas. Mas há resistência quando uma jovem fala sobre temas sensíveis? Muitas das tuas poesias são temas sensíveis. É. As pessoas nunca estão preparadas para falar sobre dores. É isso que eu disse no início. É difícil. Eu fiz um poema sobre luto materno. E eu falava sobre mães que perderam seus filhos no parto, que perdeu o seu bebê com 1 dia de vida, 2 dias de vida. As pessoas achavam isso um absurdo. Porque na nossa cultura nem era bebê. Yeah. Isso é um mambo básico. É básico. Nem lhe conhecíamos. Mas a pessoa que perdeu, quantos planos essa pessoa fez? Quantas coisas ela desenhou com aquela criança? E ainda tem pior, mulheres que chegam até parto cesariana, por exemplo, e perdem o bebê. Imaginem o que é você perder o bebê e você ter a cicatriz, ter a dor todos os meses, todo esse período. É entender que o motivo da dor não está presente. E eu postei esse poema. Nem tinha eu noção o número de mulheres em Angola. Estamos a falar do mundo ainda. Yeah. Eu passei por isso. Até os nomes, as mulheres a escreverem, eu posso até, se puder, a escreverem o nome dos seus filhos, os perdidos, né? Os recém-nascidos, que para muitos são bebês e esse é um pequeno óbito.
Elas a escreverem, a contarem lá no texto tudo o que viveram. E houve até uma senhora que disse, meu Deus, não tinha noção que tantas mulheres sofriam assim. Eu própria já falei na minha irmã que aquele bebê dela mesmo já estava a se ver que ia lhe dar trabalho. Yeah. Tá vendo? Ela falou isso, para ela é normal, mas por meio do poema ela entendeu fogo. Afinal, tem muitas pessoas que sofrem com isso. O que você acha que é mínimo para alguém é um mar de sofrimento. Então, os meus poemas têm essa missão. Você precisa entender que você é um elemento importante para a recuperação de quem está perto de ti. E nem é sobre saúde, é sobre convivência, é sobre humanidade. É sobre eu entender que eu sou para o meu irmão e o meu irmão é para mim. Yeah. Então, esta é a missão. E se formos perceber, a grande lição da vida é isso. Nós por nós sempre. E os meus poemas sempre vão trazer isso. Sempre vão combater preconceito. Sempre vão combater racismo. Sempre vão combater, vou dizer, misoginia. Sempre vão combater coisas que fazem com que as outras pessoas sintam-se inferiorizados. Ok. Yeah. E Sandra, podemos ouvir um desses poemas agora? Ô, Guy, não sei qual é o poema que eu vou declamar, meu Deus. Sabia que eu tinha que ter um poema. Yeah. Quem sabe sai um agora, né? Se calhar não há bloqueio criativo. E a Sandra faz um ao vivo, um novo. Olha, tô aqui a pensar em qual poema devia ser, porque os meus poemas são longos. Então, deixa eu ver. Nós temos tempo. E o pessoal aí em casa de certeza que também tem tempo e quer ouvir um poema da Sandra Band. Vamos a isso. Oh, guys, eu tinha que preparar mesmo isso. Eu sei disso. Mas esse poema já... Não, deixa eu escrever um... Escolhe, qual é o tema que tu achas que é pertinente falar? Alguma coisinha. Ok. Tema. Deixa eu falar sobre resiliência. Vamos falar sobre saúde, então. Olha só. Não, vamos É falar. bem abrangente, saúde. Falar sobre crianças. Tantas sugestões numa. Eu vou falar sobre... Como estamos aqui a falar realmente de união, de estarmos juntos, eu vou declamar o poema É Tudo Nosso, que fala um pouquinho sobre a inveja, esses sentimentos péssimos que nós precisamos vencer. Uma vez, o sol chegou até mim e disse: Tu és boa no que fazes. Esboçando um sorriso tão meigo, eu agradeci. Só que eu havia me precipitado, porque afinal de contas a frase não tinha terminado, o que depois veio a deixar-me perplexa. Na verdade, tratava-se de uma frase complexa, constituída por duas orações, separadas por uma conjunção adversativa. Não me lembro bem se foi mais, porém, ou todavia, mas sem dúvidas revelou o sentimento que o movia a afetar-me de forma negativa. A frase terminada ficou: Tu és boa no que fazes, mas eu sou bem melhor que você. Soltei uma gargalhada irônica porque não conseguia perceber. É realmente impressionante esse instinto de comparação que faz-nos pensar que seres humanos nasceram para fazer competição. Semeamos ódio, discórdia e rancor, nos vestimos dos 7 pecados e nos esquecemos do amor, desenhando um mundo onde só nós sabemos fazer tudo bem. Calma, agora vem. Já não consegues aplaudir a vitória alheia? Sentes cócegas malignas nas veias? Apertas o coração e dizes: isso devia ser meu? Parabéns, mano! O prêmio Nobel do feitiço também devia ser teu. Como podes achar que a tua mão é a única que merece um troféu? Senta-te aqui. Não sou tua mamã, mas hoje com a minha arte prometo dar-te a papinha. É que para mim, feitiço não é sobre rituais estranhos que envolvem sangue de galinha. É sobre carregar maldade por dentro. É sobre o rancor e o ódio ocuparem o centro de ti. Tudo te incomoda. O que eu uso está fora de moda. Isso é fibra, não é cabelo. Mas quem pediu a tua opinião? Quando não há cenoura, não levanta a orelha. Queres controlar a
até a poeira que está debaixo do meu cotovelo. Isso nem é saudável. E permita-me chamar-te de paciente, porque o teu quadro clínico é preocupante. Exames laboratoriais confirmam o diagnóstico. A tua doença já foi detectada. Tu estás com síndrome de inveja acumulada. Esse sentimento que te leva a priorizar a vida dos outros e esquecer da tua. Não vês que quanto mais o alimentas, mais recuas? Cientistas que contra os outros têm sempre novas invenções, filósofos que desenvolvem teorias de conspirações, especialistas em manchar reputações, não basta te odiar sozinho, querem montar multidões, exerces função que não te pagam salário, vês o próximo como adversário e queres que eu te dê parabéns. Não é o teu aniversário. E ainda que fosse, eu mudaria o calendário para perceberes que a tua cara está tão nua porque te falta vestir a vergonha mais calma. Como é que tudo que é meu te aborrece? Mas também calma, me merece, né? Estou tão próxima da perfeição que até pareço rainha, beleza, inteligência de 1000 pessoas. Estou a carregar sozinha. Mistura de Barbie e Nancy Nenuco. Não tem como não deixar teu consciente maluco. Mas agora vê se me escuta. A vida não é uma disputa. Somos meros seres viventes e nunca seremos concorrentes. Tu não podes ser protagonista de todas as telenovelas. O céu é tão grande. Há sempre espaço para mais estrelas. Então, não me odeie, não tens razão. Minha luta é comigo mesma para eu me tornar a minha melhor versão. A minha luta é só com esse ser que hoje vos fala. A minha vida não é um slam, então. Keep calm, nem adianta me lançar tala. A vida já me ensinou a ser anti-balas. Ativei o meu código de barra. Se tu me queres, eu te quero. Se não me queres, arrume as malas. Hoje são mais Ana Vilela cantando. A vida é um trem-bala. Se o que te passa na mente não edifica, então não fala. Ai, ela não faz nada de especial. O que ela faz eu também posso. Caríssimo. Para te sentires pessoa, precisas colocar alguém no fundo do poço? Reconhecer que o outro é bom não te quebra nenhum osso. Você deve ser capaz de olhar para a vitória do teu amigo, do teu colega e dizer: é tudo nosso. Não importa quem tem a mais bela ou linda voz, a luta nunca pode ser entre nós. Agora é assim. Deixa de fazer coro. Se gostas do que eu posto, reage mesmo com adoro. Isso não te diminui. Mas agora calma. Vamos exercitar. Natalícia, podes respirar fundo? Respira fundo. Vamos matar essa tua parte invejosa. Quando eu terminar de declamar, podes mesmo dizer: Sandra, você é muito nervosa, tens muito talento, não perdes nada em me dar reconhecimento. Ao contrário, isso te torna diferente dos demais e demonstra que é tudo nosso e que juntos somos mais fortes. Sandra, muito obrigada. Muito nervosa. Forte, muito forte, muito forte. Oh, muito obrigada. Sandra, já pensou em desistir? Nunca. Nunca. E tenciona levar essa arte Para sempre. para sempre. Boa. Pensar em desistir, as pessoas pensam sempre, mas é uma interrogação mínima. É do tipo uma mãe que diz no filho, tipo: vocês, o dia que eu parar de vos falar, o dia eu vou sair dessa casa, tá vendo? Yeah. É uma promessa falsa, então não podemos desistir daquilo que nós sentimos que é a nossa missão. Onde é que se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu me vejo uma profissional, primeiro reconhecida pelo seu trabalho. Eu me vejo inspirando muitas e muitas mulheres a autoaceitarem-se, a buscarem a melhor versão de si. Me vejo a resgatar muitas meninas e crianças, vou dizer, dessa opressão que é vários tipos de violência que nós temos sofrido. Eu me vejo sendo uma mulher muito inspiradora, realmente, não apenas para mulheres, mas para homens também, e sendo essa pessoa que transformou a poesia como um meio de libertação para outras pessoas. Eu tenho a certeza que mais pessoas farão poesia, mais pessoas brilharão com essa arte, mais pessoas se encontrarão, se libertarão e farão com que as futuras gerações aprendam, que tenham um lugar de fala, que tenham um lugar de expressão. Então, Sandra Band vê-se como alguém que vai contribuir de forma positiva para o desenvolvimento de muitas pessoas aqui em Angola. Boa. Sandra, pensa em livros? Já pensou em turnê? Internacionalizar mais? Já sim. Deus queira, Deus vai querer. Ele quererá de Amém. certeza.
Nós vamos ter a nossa obra literária. Já não digo datas, porque já falei sobre datas muitas vezes em entrevistas de TV, estão sempre a me cobrar. Então, melhor é dizer, fiquem aguardando. Há uma nova fase da Sandra Band por aí, que vai estrear daqui a pouquinho. Então, muito provavelmente vocês tenham já um livro da Sandra Band Boa. ali com vocês. Vamos aguardar, pessoal. Vem aí um livro da Sandra Vamos Band. todos aguardar. Natália, muito obrigada. Sadraque. Sandra, já quase a fechar mesmo, vou fazer umas perguntas básicas e rápidas. Um poema que te define. Um poema que me define. Um poema meu. Uhum. Um poema que me... É muito difícil escolher os teus poemas, sabe? Mulher da minha vida. Boa. Uma palavra que resume a tua missão. Pessoas. Inspiração ou disciplina? Disciplina. Palco ou silêncio? Isso é difícil. É que o meu silêncio traduz-se no palco depois. Exatamente. Então, essa é complicada de responder. E se pudesse deixar uma mensagem para toda a juventude angolana agora, qual seria? Sejam donos, ou seja, de vocês mesmos. Entendam quais são as vossas prioridades. Porque não é só sobre sonhar, é sobre prioridades também. Quando nós entendemos que não vamos conseguir cumprir todas as coisas ao mesmo tempo, nós conseguimos alcançar as coisas da melhor maneira e com excelência. Então entendam que é preciso ser sonhador, mas é preciso estabelecer prioridades para sermos excelentes. Trabalhem naquilo que são bons, naquilo que agora vos é possível trabalhar. Não deem passos maiores que os vossos próprios pés e não se espelhem em resultados alheios, porque nem todos que têm os mesmos resultados tiveram os mesmos processos. Então, vivam as vossas vidas independentemente do que a sociedade exigir de vocês. Como jovem, recebo essa mensagem, Sandra. Muito obrigada. Sandra, nós estamos já quase no final, né? Agradecer-te pela oportunidade, pelo privilégio que nos dá de poder estar aqui conosco nesse episódio do CAS Podcast. Mas antes de nós nos despedirmos do pessoal, eu gostaria de passar a palavra para ti novamente. Pode falar com o pessoal, despedir deles, ou talvez agradecer, ou deixar a agenda, ou alguma coisa parecida, alguma coisa que queira dizer. Esse momento é todo seu. Antes de mais, agradecer a equipa, né, do podcast, né, do CAS Podcast, pelo convite. É uma grande honra estar aqui a falar para vocês. É a minha primeira entrevista do ano. Isso é bênção de Deus. É a primeira entrevista do ano, se bem me lembro, porque as outras não pude ir. E, por acaso, a minha agenda artística começou ontem. Então, essa é a segunda que eu estou a cumprir. E dizer a todas as pessoas que estão aqui também na live, né, que passaram por aqui, não conseguiram ficar mais tempo, beijinhos. A Catarina, que eu amo muito, que está sempre a recitar também os poemas, muito obrigada pelo carinho. Ao Sadraque, ao Laurindo, Virgílio, a todos que estão aqui nessa live, obrigada por estarem aqui. E ao resto do pessoal que segue a Sandra Band, que aprecia o trabalho, que acredita em mim, eu queria primeiro agradecer-vos e pedir-vos que permaneçam aqui, porque realmente são vocês que motivam-nos a continuar, são um combustível para nós. E para todas as pessoas que acreditam no poder da arte, eu digo sempre, continuem acreditando, vivam as vossas vidas com intensidade, sempre com intensidade, mas atenção, intensidade certa, porque não vale ter intensidade em direções erradas. Então, pessoal, sucessos, acompanhem, Sandra Band está aberta para agendas, os vossos eventos, março está aí à espreita, para convites, para tudo que vocês quiserem, obviamente. Tudo entre aspas, né? Mas estaremos lá para declamar para vocês, tá? Muito obrigada. E é isso, né? Boa. Estamos. Pessoal, é graças a Deus e é por vocês que nós existimos. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos também a Sandra mais uma vez pelo privilégio que nos dá. Essa é a primeira entrevista dela nesse ano. Agradecemos também aos nossos parceiros, a Beats AC Studio. Se vocês precisarem de algum trabalho gráfico, qualquer coisa, entrem em contato com eles, que com certeza eles são os melhores. Não vamos
dizer uma outra coisa, eles são os melhores nisso. Podem entrar em contato pelo Instagram, B16 Studios, eles cuidam de toda a parte gráfica do CAS Podcast. E a vocês, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Nós, com certeza, vamos continuar a trazer conteúdo de qualidade e pessoas que inspiram, como a Sandra Band. Então, fiquem bem, que o Senhor vos abençoe. Estamos juntos e até o próximo episódio.